apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Olá, muito boa noite, 19 horas e 33 minutos. Estamos iniciando mais uma edição do Empreender com Sucesso. Durante a semana toda aí com conteúdos marcantes, importantes. Hoje, quinta-feira. Quinta-feira sempre é o dia de nossas raízes e também da Revolução do Aço. Então, vem com a gente, participa, porque você vai acompanhar temas diferenciados e que são muito interessantes e que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Membuí, daqui a pouquinho nas demais plataformas, no YouTube e também pelas ondas do rádio. Então, no seu chimarrãozinho aí, nos acompanhando, mandando aí o seu recadinho para que a gente possa aí também responder as perguntas que você fizer. E nós, então, ontem nós não tivemos aí o programa, né? Porque tivemos aí noite de futebol e, aliás, o pessoal do Inter está muito feliz, né? E também nós, do Grêmio, devemos apoiar o nosso co-irmão, né? A não ser quando é Grenal, aí não tem, né? Aí a gente não abre mão. Mas, quando não é Grenal, acho que a gente tem que torcer aí para o nosso estado. Nós estamos aqui para Tins Tinta. Pensou tinta, pintou com Tins, na Ângelo Bolson, pertinho da rotatória do Gaúcho. Em Camobi, na Avenida Prefeito Evandro Ber, 785. Confira as promoções, a qualidade em resistência e acabamento. Gente, vale a pena você ir lá, porque você vai conhecer a quantidade de produtos que tem lá e com uma excelência, né, que você pode utilizar na sua casa, na sua pintura de muro, de plantas não vasos, né, porque plantas não dá para pintar, né, mas você pode fazer as suas mudanças. E falando em mudanças, a gente já está quase no final do ano, né, então já está na hora de começar a pensar na sua pintura da sua casa. Também conosco, Construtora Jobim, Decora Casa e Afeto, Universidade Católica Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Purifique Santa Maria e Camobi, Brita Pinhal, Colégio Marco Polo. Falando em Marco Polo, está com as matrículas abertas, né? Então você pode já se informar a partir de 2 anos de idade. Ser Luz, Nossas Raízes, acompanhe aqui todas as quintas-feiras, ideias e debates com Luciana Paola Camilotti, Carlos Flávio Barbosa e Rodrigo Silva Jardim. Saúde Protege, Medicina do Trabalho por completo, Policlínica, Pronto Atendimento e Centro de Diagnósticos. Acesse saudeprotege.com.br. E nós, então, já vamos começar aqui a conversar com os nossos convidados de hoje. Vou começar com ela, que acabou de chegar. Primeiro as mulheres, né? Então, quero dar meu boa noite para Luciana Paola Camilotti. Bem-vinda para mais uma noite aí de bate-papo. Obrigada, Lisete. Boa noite a todos. Eliezer, Rodrigo, nossos ouvintes, mais uma vez estamos aqui neste ambiente agradabilíssimo e que nos faz tão bem ao coração. É verdade. E eu quero também dar meu boa noite aí para o Rodrigo Silva Jardim. Isso aí, boa noite a todos, os colegas de mesa, Eliezer. Estamos aí para mais uma rodada aí de conversas e contato com os colegas aí.
Perfeito. Sempre é importante, né, a gente trazer temas diferentes para que as pessoas possam acompanhar, conhecer, né, compartilhar, porque muitas vezes a gente tem dúvidas, né, então tem tantas pessoas interessantes que a gente não conhece. E eu queria, Rodrigo, que tu falasse um pouquinho sobre o nosso convidado de hoje. O nosso convidado de hoje é uma pessoa muito querida, né, e que tem uma representatividade dentro do meio tradicionalista gaúcho. Tinha um programa bastante importante na Rádio Gaúcha, né, há uns anos atrás. E conheci esse colega num curso que realizei na DESG, né, Porto Alegre, que é a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, que eu realizei o curso o ano passado, e o Dorotel é uma grata surpresa, assim, né? Uma amizade muito profícua, à medida em que o próprio programa, nós todos aqui, nós nos interessamos pelo tradicionalismo, pela cultura gaúcha, né? E ele é um pesquisador, é um cantor, é um entusiasta, né? Desse movimento que transcende o Rio Grande do Sul, né? Nós agora estávamos falando de uma rádio do sudoeste do Paraná, onde a função em torno do gauchismo, da cultura gaúcha é muito grande, né? Então eles já se apropriaram também, né? Então eles se sentem como gaúchos, né? E gaúcho não é porque nasce no Rio Grande do Sul ou no Pampa, né? É um estado de espírito, né? Então ele vai ser o nosso convidado de hoje. E até para falar sobre ele, hoje eu estava lendo uma matéria e ele tem um podcast muito legal. Exato. Que hoje o podcast é uma das coisas mais ouvidas, né? E ele tem feito muito sucesso no podcast dele, né? É verdade. Nós vamos ligar para ele? Isso, nós vamos entrar em contato com ele. Ok, nós já vamos tentar entrar em contato com o nosso convidado. E o CF está aparecendo por aí. Daqui a pouco ele chega, ele está vindo a cavalo de São Gabriel, então... Se ele foi a São Gabriel, a cavalo mesmo. Ele saiu lá pelas 11 da manhã, então vem, como diz o castelhano, despacito, né? Então ele está chegando. É bem isso mesmo. Tranquilo, né? Trotezito. Já minha filha é muito ligeira, ela veio na segunda para ir para São Paulo, pegar o voo aqui, e voltou quarta de São Paulo. Mas quando eu vi, ela já estava lá em São Gabriel. O CF é um cara tão rápido assim que se tu deixar 2 tartarugas para ele cuidar, foge as 2 dele. Ele é um cara assim de uma destreza. Mas eu vou aproveitar para falar mal dele enquanto ele não está aqui. Essa história das tartarugas, eu tenho um amigo que foi uma pessoa que trabalhou com meu esposo, e ele dizia assim: Doutor Zoé, o senhor é muito nervoso, muito rápido, mas eu vou lhe dizer uma coisa: a gente não consegue cuidar de 2 tartarugas ao mesmo tempo. Mesmo elas sendo lentas, elas vão caminhando, vão se espalhando, e a gente não consegue mais juntar, e é verdade. Tem que só cuidar de uma tartaruga de cada vez. Isso aí. Então, estamos no ar agora com o amigo Dorotel Fagundes. Como é que tá, Dorotel? Tudo bem? Boa noite. Prazer estar aqui contigo na Imembuí. Igualmente, é uma satisfação muito grande, uma honra poder estar no microfone da gloriosa emissora, que é uma coisa que emociona todos nós, porque a Imembuí tem uma história muito forte, muito grande na radiodifusão gaúcha brasileira, e estar nessa tarde, ou nesse final de tarde, começo de noite, contigo aí, nesse programa Empreender com Sucesso, é prazeroso. Tá certo. Perfeito, uma boa noite, aqui é a Lisete, sou a criadora e apresentadora aí do programa, e a gente está muito feliz de poder conversar com o senhor e falar um pouco do seu trabalho, que a gente já andou também acompanhando. Então seja bem-vindo aqui no Empreender com Sucesso. Que beleza, fico aí à disposição de você. Olá, boa noite.
Aqui quem fala é Luciana Paula Camilotti, sou engenheira, um prazer conhecê-lo e um prazer imenso que o senhor esteja aqui prestigiando a nossa noite, a convite do nosso amigo aqui, querido Rodrigo Jardim. É um prazer tê-lo conosco. Beleza, Luciano. E um abraço ao Rodrigo. Eu não sei de onde é que eu tirei Flávio. Alguém me falou aí que o Flávio também estava na mesa e eu acabei confundindo. Mas então saúdo aí tu, o Rodrigo e a Lisete e obviamente os nossos ouvintes, os ouvintes de vocês aí que estão curtindo esse momento de rádio tão importante para todos nós. Isso. Dorotel, eu queria que tu falasse um pouco sobre a tua trajetória, né? Porque nós aqui do Empreender com Sucesso, nós temos esse quadro que é Nossas Raízes, né? Onde a gente fala da cultura gaúcha, da história de Santa Maria, não é? Agora há pouco eu ganhei de presente de um colega nosso participante do programa aqui, o Carlos Flávio, que está vindo de São Gabriel a cavalo. E tá chegando o homem. E ele me deu um livro de presentes do Barbosa Lessa, né? E toda aquela luta lá junto com o Paixão Cortes para colocar dentro do nosso cotidiano essa cultura gaúcha que é tão bonita, né? Que transcende o estado, né? Agora nós estávamos comentando que a cidade de Dois Vizinhos, sudoeste do Paraná, a questão da cultura gaúcha, ela tá tão enraizada no povo de Dois Vizinhos que o gaúcho não é o cara que só nasce no Rio Grande do Sul, né, Dorotel? Mas é um estado de espírito, né? Como é essa tua trajetória aí nesse meio tradicionalista? Eu sou um discípulo de Paixão Cortes, de Barbosa Lessa, de Glauco Saraiva, de Nico Fagundes, de Glênio Fagundes e tantas outras figuras extraordinárias que antes, inclusive, desses que eu citei, começaram essa movimentação na América do Sul, lá pelo Uruguai, o professor de medicina da faculdade de Montevidéu, Elias Regules, que criou em 1894 o primeiro reduto para a valorização da cultura da terra. E depois, em 1898, um santamariense genial, que é o patrono do movimento tradicionalista gaúcho, que era o tenente do Exército Brasileiro, o João Sesimbra Jacques, e que começou naquela época as agremiações que depois, 50 anos depois, meio século depois, o Paixão, com o Glaucus e com o Barbosa Lessa, transformam e criam, no espírito de Regules e de João Sesimbra Jacques, um movimento tradicionalista gaúcho. Gosto muito de afirmar, e me sinto muito à vontade pelo nome do programa muito inteligente de vocês, Empreendedor com Sucesso, que nação se faz com duas premissas fundamentais: cultura própria e economia forte. Então vejam que todos esses nomes que eu citei aí estavam absolutamente corretos na sua intenção de firmar cultura própria na Pampa meridional, pela figura do ser gaúcho, que é uma estirpe, não é uma raça, formada por 12 etnias que acamparam aqui na América do Sul desde 1580 para cá. E então eles estavam corretos em criar uma identidade cultural para se projetar economicamente. E eu gosto muito de dizer que o gaúcho é um fenômeno primeiro econômico, depois social e depois cultural. O fator econômico do gaúcho começa depois da sua formação e batismo. O batismo do ser gaúcho foi exatamente no dia 8 de julho de 1617, pelo extraordinário governador de Assunção e Buenos Aires, Hernandarias, que era o governador, e que avistou os moços perdidos de Buenos Aires, andando a pé a cavalo na pampa, e os chamou de gaudérios, andantes, andejos, nômades, que não eram nem índios nem europeus, mas eram os primeiros gaúchos que estavam se despontando e tomando conta da pampa. E depois, claro, com a condição da existência na pampa antes do gaúcho, o cavalo e o gado. Se não tivesse cavalo e gado aqui na América, nós teríamos qualquer coisa menos gaúcho. Então, por isso que eu digo que o gaúcho é um fenômeno econômico. Ele nasce
para lidar com o campo, com o que o campo produz. E temos até os nossos momentos. Então, um panorama rápido, histórico, para posicionar os nossos ouvintes e vocês com relação a de onde vem o ser gaúcho. E, como eu disse, formado por 2 etnias, que começa com o índio, o espanhol, o português e o negro. São as 4 etnias que formam o ser gaúcho lá de 1580 até 1700. Depois, na virada de 1700, nós vamos encontrar o açoriano, 1750, e na virada de 1700 para 1800, nós teremos em 1827 o alemão, e o francês e o árabe. E depois, só lá no final de 1860, 70, depois da Guerra do Paraguai, nos chegam aí os italianos, de vozes claras e sua magia de fazer pão, como diz a música aí do pessoal de Santa Maria. E então chegam os italianos acompanhados pelos poloneses, pelos letões russos, e depois na virada de 1800 para 1900, também nessa região aí de Santa Maria, em Itaara, chegam os judeus, que em 1909, me parece, 1904 mais ou menos, primeira década de 1900. E são esses que formam, então, o que nós somos. São 2 etnias que passou, então, pelo primeiro momento de formação econômica com o gado e a formação primitiva das nossas instâncias, e depois, aí sim, já a formação social do ser gaúcho com as famílias campeiras, e mais tarde, que é o que nós vivemos este momento aí de 1950 para cá, que seria a formação cultural do ser gaúcho, que é o que nós vivemos até agora, e pela força atávica cultuamos a cultura gauchesca através do verso, da poesia, da literatura, da dança, do folclore, enfim, toda essa cadeia extraordinária de cultura que nós estamos propagando, e que a recente dissesse muito bem, que já varou fronteiras, né? O gaúcho hoje não é mais um elemento, como tu bem colocaste, nem obriga a ter nascido no Rio Grande. Basta ter um estado de espírito permanente de amor à terra e a cultura, né? Já é gaúcho. Claro. Falaste do árabe, elemento árabe, né? Eu me lembro do Manuelito Ornelas, o Gaúchos e Beduínos, né? Quais os elementos da cultura árabe se fez presente aqui, Dorotheu? Bom, os árabes que vieram para cá, chamados de turco, erroneamente, porque eles, na verdade, eles não eram turcos, eles chegaram aqui com um passaporte turco por causa das guerras. Então eles vinham para a Turquia e depois vinham para cá, porque a Turquia já tinha relação com o Brasil, então era fácil de chegar. E eles, na verdade, eram libaneses, os que nós chamamos de turcos, os árabes que vieram para cá. Sim. E, obviamente, trouxeram uma bagagem muito grande de cultura e de expressão. Por exemplo, o café de chaleira é uma expressão cultural árabe. E aí a gauchada adotou isso aqui. Não tinha o café de chaleira. Então, só um exemplo, podíamos dar um monte de outros exemplos. Há quem diga até que a expressão palavra gaúcha vem do árabe também, mas hoje já se sabe que não é verdade, porque todas as especulações que se fez em torno da expressão gaúcho tem mais de 10, e alguém lá deu a conotação que seria árabe. Parece que é coxo, que quer dizer tropeiro, uma coisa assim. Bueno, então, realmente os árabes têm muita influência na nossa cultura, e pelos mascates, né? Que viajavam a cavalo e de carreta e de carroça, de instância em instância, levando o comércio ao meio do campo, né? Então, essa cultura dos mascates, que eram muito bem quistos, muito bem aceitos e muito bem vistos e recebidos onde eles apareciam, porque a gauchada gostava do jeito deles, da forma deles, e que acabaram se agauchando. E a coisa mais importante e mais interessante dessa reflexão em torno da expressão gaúcho e do ser gaúcho é de que
todas as etnias que formaram o ser gaúcho que nós somos até agora, Sim. acabaram se agaúchando. Então nós temos o alemão gaúcho, nós temos o italiano gaúcho, nós temos o árabe gaúcho, temos o francês gaúcho, temos o italiano gaúcho e o judeu gaúcho. Quer dizer, então eles acabaram, a cultura se formou e os que vieram mais tarde, depois de 1800, acabaram se agaúchando e, claro, trazendo a influência no linguajar, na gastronomia, que hoje nós saboreamos nas bebidas, além do chimarrão, que é a nossa mais tradicional, e depois a cachaça, né? Sim. Mas trouxeram tantas coisas importantes para o nosso dia a dia gauchesco. Tá certo. Agora chegou o nosso gabrielense aqui que eu te falei, que estava vindo de São Gabriel a cavalo. Saiu 11 e pouco da manhã lá do Rincão lá. Dependendo da pelagem do cavalo, foi que atrasou ele, né? Era um cavalo preguiçoso, era um pangaré. Ele cria uns matungos lá em São Gabriel e aí ele escolhe uns assim. Boa noite, Dorotel. Prazer falar contigo. Obrigado por estar aqui presente conosco. Boa noite aos amigos aqui. Né? Eu estou com uma cena maravilhosa à minha frente aqui. O nosso comandante da equipe de som está com a camisa vermelha do Esporte Clube Internacional, que é fantástico. Maravilha. Maravilha, né? Sou Maragato. Maragato, é isso aí. Maragato. Assim também sou Maragato. Né? Dorotel, você é um homem que há muito tempo, em torno de 30 anos, você começou está com um programa de rádio e expandindo cada vez mais. Certo. Uma das coisas que nós temos discutido nesse programa, acredito que os meus queridos amigos aqui já falaram sobre do vertedouro desse programa, e nós temos uma preocupação muito grande. Como tu vês com um homem que é voltado aos estudos da tradição, da cultura do Rio Grande do Sul, né, que realmente fincou raízes em cada canto desse planeta. Como tu vê essa herança ser passada adiante e se as nossas instituições, as nossas entidades, como os CTGs, o MTG, eles estão preparados para enfrentar essa adversidade, muitas vezes propagandeada negativamente pelos veículos de mídia, que querem, de certa forma, digamos, manchar um pouco da nossa cultura, muitas vezes, porque o modernismo bate na porta e quer passar, mas se não tivermos tradição, se não preservarmos a cultura, o nosso futuro não existirá. Como você vê isso? A tradição não tem medo do tempo. Se a honra perdura, o Rio Grande está salvo e nunca cairá no abandono. E o grito do índio, quando no pago, dirá novamente que essa terra tem dono. E foi em cima desses versos de Lauro Rodrigues que eu te respondo a tua pergunta, inteligente a tua pergunta, bastante oportuna, e te digo, inclusive, que deu para observar nesse mês Farroupilha o quão fortes estão as nossas culturas encravadas, não só aqui no Rio Grande, mas em todo o Brasil e no exterior. É algo fantástico o que a força espiritual farroupilha que deu origem ao gaúcho belicoso e depois o gaúcho cultural que nós defendemos, somos modernamente. Como está forte, eu observei isso aí com muito cuidado, pesquisei bastante em todos os canais que se podia, que se tinha acesso. Realmente a força espiritual do ser gaúcho está impregnada de forma tal, não só aqui no Rio Grande, mas em vários lugares do Brasil e do mundo, por pessoas que não são gaúchas, no sentido porque nasceram lá e que adotaram esse estado de espírito permanente de amor à terra e de liberdade, que você nós falamos, que nos faz ser o que somos. Então, mesmo que a modernidade queira nos atacar, não pelos elementos tecnológicos que são necessários e nós devemos usá-los para nos projetarmos, como estamos usando a radiofonia nesse momento, através de um telefone celular. Tu aí em Santa Maria e eu aqui em Santa Cruz do Sul nesse momento. Então vejam só, acho que nós, depois desse período pandêmico, que deu uma engasgada nas movimentações de baile, rodeios, cavalgadas e os eventos que sustentam todo esse cenário gauchesco
que o Rio Grande se desenvolveu, graças ao movimento tradicionalista gaúcho, e depois, no segundo momento, ao movimento dos festivais nativistas, aí, que já estão festejando mais de 50 anos, e que a juventude toda comprou essa ideia. Eu era guri lá em Uruguaiana, quando assisti a primeira Califórnia com 12 anos, e passei a me interessar por esse processo, e acabei virando cantor, compositor, violeiro das coisas do pago, e sigo trabalhando nesse sentido. Vejo que a propaganda negativa que se tenta fazer com relação às tradições é uma coisa que entra no limite ideológico, porque é mais fácil comandar gente que não tem raiz, que não tem pensamento, que não tem visão de vida social ordenada, compactuada, com respeito e com dignidade. Então, eu me lembro muito bem que quando terminou a Segunda Guerra Mundial, em 1945, os Estados Unidos, senhores do mundo, pela força bélica, resolveram fazer uma campanha, e fizeram, de destruição das culturas, das ditas culturas regionais dos povos em desenvolvimento. E isso sobrou para a América Latina. E, veja, em 45. Em 47, o Paixão Cortes, dando-se conta disso, um guri com 18 anos, disse, opa, alto aí. Ok, nós podemos entender e devemos respeitar e saber das culturas dos outros povos. Agora, chegarem aqui e mudar o nosso jeito de vida, de comer, de vestir, de se expressar, de sentir a nossa terra, de amar aquilo que é nosso, não. Nós vamos criar um movimento para repelir, né, essa intenção que inicia lá em 1945, depois do pós-guerra. E realmente conseguiram, porque o movimento tradicionalista gaúcho é considerado pela ONU o maior fenômeno sociocultural do planeta, graças a essa inteligência, esse sentimento dessa gurizada daquela época de 47, que chegaram até aqui e nos trouxeram essa possibilidade de a gente ser o que nós queremos ser. Nós não podemos fugir das nossas raízes, não podemos fugir dos nossos costumes, dos nossos hábitos, porque essa é a sequência daqueles que nos fizeram chegar até aqui, nossos bisavós, avós, pais, e vamos dar continuidade. Mas essa continuidade, ela não tem nenhum um fundamento de visão de passado com atraso. Muito pelo contrário, ela tem uma base cultural que vem em cima daqueles dois pilares que eu falei quando começamos essa prosa, de que nação se faz com cultura própria e economia forte. E dou, inclusive, um depoimento para vocês, que, como em 45 os americanos tentam destruir as culturas regionais dos ditos povos do terceiro mundo, e conseguiram, porque eles realmente destruíram várias culturas, porque queriam vender as suas cores, queriam vender os seus produtos, né, a sua cultura, e fizeram isso. Fizeram tão bem que, de repente, tem prédios aí em Santa Maria que, em vez de ser, ou lojas, que em vez de poder ser loja 26, as pessoas botam lojas 26, né? Quer dizer, isso é verdade, é uma inversão, né? Então, eles, de certa forma, conseguiram implementar a sua cultura ao benefício deles, né? Mas nós fomos uma resistência, e somos uma resistência, e esse sentimento que é o nativismo, que nos move, que é essa força que está em nossas veias, ela é que nos dá essa condição. Não, olha aqui, ó, eu sou nativista, ou seja, eu gosto mais da minha cultura do que a cultura dos outros. Mas isso não quer dizer que eu não respeito as outras culturas. Eu respeito, sim, gosto, estudo e entendo todas as culturas, mas deixe eu ser o que eu sou, não me descaracterizem. Então, modernamente, há uma força ideológica hoje aí, que não é mais do capitalismo selvagem, que era o que os americanos implementaram depois do pós-guerra, né? É um idealismo, idealismo é um ideologismo antagônico ao que se sabe do que se implantou nesses períodos do mundo afora aí, que ficou se chamando
politicamente coisas que venham da direita, por exemplo. Então, vejam que a gente está passando por essa fase. E, bueno, vamos enfrentar mais essa fase. Ninguém ataca um tufão, ninguém segura a tormenta. E tanto puxa que arrebenta o jugo totalitário. E eu acredito que vai acabar esse calvário e antes do clarear do dia, a justiça vai dar cria do ventre da liberdade. Pô, nossa senhora. Nossa. Fechou com chave de ouro. Estamos sendo brindados aqui, né, com esses versos aí lindos. Eu queria aproveitar para te fazer uma pergunta. Todo o teu trabalho que tu fazes no rádio, né, enfim, mas eu vi também que tu também te modernizou, tu também faz podcast hoje, né? Temos que, para vender os nossos sonhos culturais, através da música, da poesia, da literatura, nós precisamos usar todas as ferramentas que tenho. Eu tive um problema muito sério, porque, veja só, eu comecei a fazer rádio há 30 anos e hoje eu trabalho para 70 emissoras de rádio na região sul do Brasil, uma na Argentina e outra em Brasília. Né? Então eu alimento semanalmente o meu projeto chamado Gauchesco Brasileiro, que é um programa musical de informação cultural, semanal, que eu entrego graciosamente para as emissoras publicarem uma vez por semana, e 100% da captação dos recursos locais é da emissora. Então esse é o meu trabalho em defesa da nossa cultura. Ou seja, então nós rodamos e falamos exatamente o que nós estamos aqui conversando e colocando à disposição. É um programa musical de informação cultural para a sustentabilidade da nossa cultura regional brasileira. Por isso que o nome é Gauchesco e Brasileiro, porque nesse programa eu também rodo folclore argentino, também rodo a música regional nordestina, né, que se afina muito com o nosso sentimento. Então, por isso, o gauchesco e brasileiro está aberto para essa condição. E que, inclusive, nós transformamos ele em programa de televisão. Estivemos no ar aí por todos os 2 anos de pandemia. Nós fizemos programas de televisão gauchesco e brasileiro para uma televisão paulista, que tem sede aqui em Caxias do Sul, que é a CNT, né? Ficamos 2 anos na CNT alimentando a CNT e CNT com o gauchesco brasileiro, e depois o meu filho, o Renato Stamudes, que é cantor e compositor, que voltou recentemente da Europa num período de 90 dias ficou lá cantando nossas músicas no mundo europeu. E ele me disse: pai, tu tens que fazer um podcast. Você me falava isso antes da pandemia. E eu olhei para ele e disse: podcast? Mas o que tu está pensando que eu sou, rapaz? Eu falei: podcast. Eu nem sabia o que era podcast. Aí fui estudar o que era podcast, né, que é uma expressão, é um neologismo norte-americano, criado por um comunicador de Nova York, que utilizou uma ferramenta de transmissão da Apple, né, que fez, daí vem o pod, né, Apple, e o cast quer dizer transmissão, né, então, uma transmissão por um equipamento da Apple, né, então, podcast, então, um neologismo, e não tem tradução isso, né, então, eu digo, poxa, aí como é que eu vou botar o nome do meu podcast? Aí comecei, lancei um podcast no dia 1º de abril, por gosto, para as pessoas verem que não era mentira. No dia 1º de abril nós vamos lançar o podcast. E lançamos em Porto Alegre o podcast Culturando, o nome. Que eu fiz uma edição só apenas e depois resolvi pesquisar na internet se já existia algum Culturando por aí. E infelizmente encontrei em São Paulo alguém lá que tinha feito algo com uma live chamada Culturando, e eu digo: não copie ninguém. Então, aí mudei para Folcloreando, e estamos já na 28ª edição, indo para a 28ª edição, todas as quartas-feiras à noite, ao vivo aqui em Porto Alegre, lá em Porto Alegre, melhor dizendo, porque eu estou em Santa Cruz agora. Nós geramos o nosso podcast, a nossa live, que eu já estou chamando de programa, não estou mais chamando de podcast nem de live. É um programa que conversa com 2 convidados especiais
e que tem música e tem poesia. É o inverso do Gaúchesque Brasileiro, que é um programa musical de informação cultural. Esse é um programa de informação, como o de vocês aí, que também tem música e poesia. Então, tivemos que entrar nessa seara, porque, como vocês colocaram, o mundo moderno está chegando aí com as novas ferramentas, devemos utilizá-las sem jamais desprezar essa ferramenta magnífica, para mim eterna, que são as ondas da radiofonia, como é a Imbuí, com quem estamos hoje falando com milhares de pessoas aí na Santa Maria da Boca do Monte e no Rio Grande. Perfeito, eu adorei a sua explicação, né? Porque eu também estou nessa fase do podcast e na verdade, ainda tem muito pouca gente que trabalha com cultura que tenha podcast, né? Então, eu acho algo fantástico e algo que vai alavancar muito, porque os jovens e várias pessoas, eles gostam de ouvir o podcast, porque fale lá o nome do podcast, mas enquanto eles fazem isso, eles estão aprendendo, né? Perfeito. Então, eu acho fantástico, parabéns, me chamou a atenção, que eu disse, eu vou ter que comentar sobre isso, porque eu acho fantástico o podcast. Que coisa boa. E além dessas atividades dentro da mídia, que me levam há 30 anos, eu tenho uma coluna de jornal, que é o Regionalismos, que semanalmente eu mando hoje para 19 jornais do interior gaúcho, porque também é a forma que eu tenho de ajudar essa mídia impressa, que está perdendo um pouco de espaço, né, mas que vai se manter, né, porque sempre tem gente que gosta de folhear, de ler um jornal, uma boa notícia. Eu acho que está ficando uma coisa romântica agora, entendeu? Porque está tudo cibernético. Então a cibernética está aí mandando. Mas, bom, os novos tempos, temos que, como eu te disse, a tradição não tem medo dos tempos. Nós temos que assumir a modernidade. Mas não podemos desprezar os veículos tradicionais, importantes, de rádio, jornais que estão aí, que vão continuar existindo. Né? Enquanto existir gente que queira escrever para um jornal, o jornal vai existir. E isso é legal. E eu acho muito bacana que vai ficar uma coisa diferenciada. Por isso, eu criei, há 20 anos, um projeto chamado Livro Agenda Gaúcha, que é a agenda executiva mais cultural do Brasil, que está com 500 mil de livros distribuídos, que todos os anos eu lanço no mercado livreiro e nas feiras de livros, aqui a partir de Porto Alegre, com Inter. E esse Livro Agenda, ele traz impresso, que é uma mídia impressa anual, eu chamo de mídia impressa anual, um pouco da história do Rio Grande. Estamos na 20ª edição, quer dizer, 22ª edição, e todos os anos tem um tema. Esse ano que estamos vivendo agora, eu escrevi sobre a história da erva mate e do chimarrão. Tudo está ali. E o ano passado eu escrevi sobre a história da bovina mundial e do porquê comemos carne. Mergulhei há 40 milhões de anos, estive lá quase na Pangeia, para explicar da onde é que veio o primeiro gado, quem era o seu auroque, né, que deu origem às 800 raças que nós temos hoje no planeta. E depois escrevi na abertura de cada mês a história das 12 raças que entraram no Brasil, desde 1534, até com o Caracu, até o Hereford em 1907, 1908, por aí. Bueno, então, me deu essa vontade de ter esse livro agenda anual e distribuir, porque eu sempre vi, as pessoas pegarem e comprar suas agendas nas livrarias, na verdade, um bloco de luxo de não estar compromisso. Eu disse, mas por que não pode ter informação isso aí? E aí, aí criamos a Agenda Gaúcha, né, que virou livro, ela é reconhecida pela Biblioteca Nacional, tem ISBN, e é distribuído nas livrarias e papelarias, das melhores livrarias e papelarias do Rio Grande e do Brasil. Nós temos 150 livrarias que distribuem o nosso livro agenda, inclusive aí de Santa Maria. E, criamos isso aí para manter, né, a história escrita e viva. Agora, para 2024, eu já pesquisei, já publiquei, já está no mercado, está começando semana que vem começa a ser distribuído, o livro Agenda 2024, com a história dos 50 anos do nativismo no Rio Grande do Sul. Então, eu vou abrir os 12 meses com os 12 pioneiros festivais que estão ativos, inclusive a Califórnia, a Barranca,
E, obviamente, a tertúlia nativista, eu estudei toda a tertúlia, agora sei bastante da tertúlia, eu participei da tertúlia desde 82, estive aí várias vezes, e primeiro como acampante, depois como participante do palco, umas 2 ou 3 vezes. Então eu escrevi sobre a tertúlia e sobre 12 festivais, na verdade, os 12 que abrem desde janeiro a dezembro, mas eu gostei tanto da história que acabei, vou publicar 14, né? Não que o ano tenha 14 meses, não estou mudando, né, o nosso ano, mas eu estou agregando mais 2 que realmente vale a pena contar a história do carizo, da canção que está vivo, e do ronco do bugio. Então, que complemento os 14 festivais pioneiros do Rio Grande do Sul, em ordem cronológica, dos 170 que existiram, de 71 até 2023, festivais anualmente, uma movimentação extraordinária de pessoas, de gente, de dinheiro e de negócios, de business, porque nesses festivais, nesses rodeios, nessas movimentações culturais, se vende de tudo ligado ao ser gaúcho. Então isso é uma maravilha. Então a gente vai ali num festival, tu vai no acampamento, lá tu vai comprar o que tu quiser ligado ao ser gaúcho. Movimentou a antiga indústria de CDs, discos à época, depois fitas cassete, hoje CDs, e os CDs estão desaparecendo também agora, não sei como é que vai acontecer isso aí. Mas enfim, o fato é que isso é magnífico, né? Então nós temos que alimentar. E o livro Agenda Gaúcha está aí, que me deu esse orgulho de ter recebido aí o título de ser o livro Agenda, ou seja, a agenda executiva mais cultural do Brasil. Eu gostaria de dizer do planeta, porque eu não conheço outra parecida, talvez até seja. Mas uma coisa também que me orgulha muito como empreendedor, foi quando em 83 eu cheguei em Porto Alegre e criei a Pulperia. A Pulperia que eu era guri de 23 anos, e aí conheci um cara aí de Santa Maria, chamado Tomás Barcelos, que eu convidei para ser meu sócio no empreendimento. Depois ele acabou ficando com o empreendimento e eu fui administrar outros 3 restaurantes que eu comprei, que foi o Vinhadário, o Macanudo e o Buricho da Prata, lá em Palmeiras dos Santos. E, bueno, então, em 23 a gente abriu um espaço dentro de Porto Alegre para se comer a comida de panela, fora do churrasco, a comida nossa gaúcha, e ouvir as nossas músicas no coração de Porto Alegre. Isso foi lá em 83. E foi um sucesso. Exatamente. Foi uma coisa muito legal. Eu até fui entrevistado pela Playboy. O dia que a Playboy me ligou, eu digo, só falta estar agora me pedindo fazer uma foto pelada de bota. Boa! Agora eu vou ter que sair de bota e espora e vincha, né, na Playboy. Mas por sorte não era. Apenas eles estavam procurando os 10 empreendedores no Brasil em 1983 que estavam vencendo a crise, que já estava com 30% de inflação ao mês. Chegou a 40, 50, 60, 84, 85, me lembro bem. Então a crise era grande. Então eles pegaram um empreendimento em cada estado brasileiro e fizeram uma matéria, e a minha pulperia, que eu convidei o Tomás Barcelos para desenvolver junto comigo, foi qualificado pela revista Playboy. Então são essas coisas, tudo em torno do gauchismo, do nosso jeito de ser e de viver, e é uma honra e que é reconhecido no mundo. Eu estive várias vezes nos Estados Unidos para fazer palestras sobre a cultura gaúcha, e isso que eu queria dizer para vocês. Curiosamente, os americanos, lá em 45, resolveram definir as culturas regionais dos povos ditos desse terceiro mundo, mas depois, em 1998, me convido para fazer palestra lá sobre como é o movimento gaúcho no Rio Grande do Sul. Nós já estávamos chegando em vários recantos da América do Norte. Depois eu voltei até em 2010, eu estive lá em Nova York, colocando o Brasil de volta ao desfile das nações, que o Brasil não desfilava mais, e juntei lá com a filha do Barbosa Lessa, que mora lá nos Estados Unidos. Ela me ligou e disse, Dorotheu, eu preciso de ti aqui, só tu para me ajudar a trazer os brasileiros para o desfile das nações. Eu digo, mas isso aí é um papel de governo? Mas a embaixada aqui não dá bola para isso, não sei o quê, piripipi, porapapó. Me toquei para Nova York e acabamos colocando o Brasil de volta nos desfiles das nações, de bota e bombacha,
foi uma coisa muito bacana, e mostrando para aquele país poderoso, interessante, que é os Estados Unidos. Eu adoro os Estados Unidos da política interna, a externa deles eu odeio. Mas o fato é que foi muito bacana poder também lá, em várias vezes, na China também eu estive introduzindo erva mate. Hoje, se vocês botarem aí erva mate na China, vocês vão ver que eles estão plantando erva mate. Fui eu que levei essa ideia para os chineses. Depois um dia posso contar para vocês isso. Mas, Dorotel, nós agradecemos a tua presença e já convidamos você para que retorne aqui. Presencialmente, né? Presencialmente, de repente, em algum momento, né? Porque nós aqui dos Nossas Raízes... O programa é semanal de vocês ou é diário? Ele é semanal. Esse bem. aqui, Nossas Raízes, é semanal, mas o Empreender é diário. Isso, Que maravilha. Que maravilha. Não, mas me convide sempre, eu sou parceiro e eu estou agora muito perto de vocês aqui, porque eu abri uma sucursal em Santa Cruz do Sul. Né? Que O legal. Sistema Targa de Comunicação tem a sede em Eldorado do Sul, onde meu filho Renato administra lá. Nós temos sucursal em Porto Alegre, Capão da Canoa, Florianópolis. E agora abrimos Santa Cruz do Sul e Uruguaiana. Então eu estou sempre estou aqui em Santa Cruz, pertinho de Santa Maria. É só levantar o telefone que a gente dá um pulo aí. Se lemos um cavalo mais rápido aí do que o do nosso amigo aí, né? Do Flávio. Do Flávio, e damos uma chegada aí com muito prazer para tomar um mate, conversar e aprofundar mais esse debate tão salutar, tão bonito, tão necessário para os novos tempos. A minha querida Luciana Camilotti aqui fechou com chave de ouro aqui. Ela disse o seguinte: tudo que o senhor falou aí, né, das suas filiais, ela disse, olha, ele está empreendendo com sucesso. Isso aí. É verdade. Isso é empreender com sucesso. Muito obrigado. Valeu, obrigado, Dorotel. Um abraço, fica com Deus, cara. Igual, queridos. Obrigada. Tudo bom. Valeu. Boa noite. 20h20, temos alguns minutinhos aqui ainda para a gente debater um pouquinho sobre o entrevistado de hoje. Gostaria de ouvir, Luciana, a tua... Conheceu a pulperia. Encantador, isso. Eu já fui cliente da pulperia certa vez, há muitos anos atrás, né, em Porto Alegre. Era um local agradabilíssimo, muito legal, divertido, bem servido, acolhedor. Saudades, e também um grande abraço pro sócio do Dorotel, que aqui em Santa Maria empreendeu muito, né, o Tomás Barcelos. Sim. E teve o Frei Pança, aquela época que a gente, né, chegava no Frei Pança e tinha aquele sorvete com chantilly flambado no forno, e ele vinha assobiando, isso mesmo. E era assim uma sensação pedir aquele sorvete com chantilly. O must do restaurante era o assobio do Tomás, trazendo aquele chantilly pegando fogo, flambando. Muito lindo mesmo. E hoje, infelizmente, ele não está mais aqui, né? Porque até quem comprou o Frei Pança é o Thiago Sanchotene, né? Que é da prefeitura. E ele vai colocar lá no Distrito Criativo, ali onde tem ali aquelas casas ali, ele já tem uma casa ali que ele já até me convidou para ir lá conhecer, vai ser lá, então vai ser algo bem interessante e até futurista também, vai ter algumas coisas de futuro, onde tu vai poder comprar cotas, é uma ideia diferente. Uma assim, inovação. Pelo que eu fiquei sabendo, né? E falando em inovação, agora nós estávamos atentamente ouvindo o Dorotel e eu vi que tem um projeto de lei para legalizar o cigarro eletrônico, né? E nós aqui no Rio Grande, no palheiro, né? Quer dizer, como dizia o gaúcho, depois que inventaram a máquina de debulhar milho, eu não duvido mais de nada do avanço, né? Olha, eu não posso mudar de
para cigarro elétrico, porque meu avô fazia fumo em rolo e era instrutor de fumo e fumava os palheirinhos dele. Então eu vou te dar uma notícia. Quem patenteou a primeira plataforma colhedora de milho do Brasil foi meu tio. Um abraço para o meu tio Aurélio Camilotti, aos seus 94 anos de vida, ontem. Olha só, né? beleza. Legal. Parabéns, tio, muita força. Depois vou lhe Parabéns. mandar esse link aí. Ai, E que ele legal. patenteou a primeira plataforma colhedora de milho. Olha só, É. que legal. Ele foi um grande engenheiro, é um grande engenheiro, né? Um inventor. Visionário. né? Visionário, teve vários projetos patenteados e a linhagem dele, os meus primos, continuam patenteando grandes inventos. Ó, que legal. É legal. Olha, que bacana. Agora vocês veem que com um convidado como esse, que traz, digamos, uma trajetória fantástica, que ultrapassou os limites geográficos do estado do Rio Grande do Sul. Assim como ele lembra que o movimento tradicionalista gaúcho, ele consegue ser o maior fenômeno sociocultural. Há gaúchos espalhados no mundo inteiro. Acredito que tem alguém na Lua, né? E nós chegamos lá antes de uma determinada empresa, porque essa ocupa todo o espaço. E isso demonstra, gente, a importância e a relevância dessa cultura para nos mantermos vivos. Ela é fundamental, a tradição. E o Dorotheu colocou muito bem. Muitas vezes esse tipo de entendimento primário pode levar a uma ideia equivocada de ser algo atrasado, né? Como se fôssemos aqueles que estamos aqui hoje, no presente, contemplando um passado que hoje está na nossa memória, mas que foi esse passado que abriu os caminhos para que chegássemos e tivéssemos esse amor gigantesco por essa terra, né? Talvez poucas pessoas, às vezes, eles nos perguntam por que somos tão apaixonados por esse torrão. E é fantástico. E outra coisa, ele cria um problema sério, Dorotheu, para esse programa. Porque nós já estamos sempre numa linha tentando trazer cada vez mais, né, pessoas diferentes, das mais simples, aquelas pessoas conhecidas que têm um trabalho bastante diferenciado. Então, a qualidade do nosso programa se torna cada vez mais exigente, né? E nós temos que continuar assim, em respeito ao público, em respeito aos nossos patrocinadores, que são pessoas que, de fato, merecem o nosso carinho, o nosso respeito, o nosso aplauso. Só lembrando, né, Carlos Flávio, que nós já tivemos aqui o grande Gilberto Monteiro, que é um dos maiores instrumentistas do mundo, né? Exato. Um sujeito de Santiago, né, com as suas histórias e depois tivemos o Jairo Lambari, né? Tivemos o Kiko Lazarotto, que é um professor, um instrumentista, né? E agora o Dorotheu, e o céu é o limite, né? Sabe que na segunda-feira, quem está comigo no programa é a Luísa Yuhen. Então, normalmente, ela que faz as pautas. E ela trouxe o pessoal do Sentinela da Querência, mas para falar sobre as crianças, sabe? O que acontece, como é que elas se desenvolvem quando elas vão no CTG. Foi o Valmir Beltrame que veio, foi muito legal, mas foi focado em crianças, né? Porque o programa com a Luísa é Criançando no Empreender. E aí ele trouxe inúmeros exemplos de como as crianças desenvolvem, o que é feito. Olha, gente, foi fantástico, né? Também. É sensacional. Foi bem interessante. É ótimo, né? Porque isso faz com que nós mostremos que vale a pena continuar mantendo acesa essa chama, e isto também tem uma importância fundamental, né? De que é fazer com que as pessoas, além de amar esse local, eles moldam um caráter, né, elevado na defesa de tudo aquilo que é belo, que é decente, que é digno, na defesa da vida. E isso é fundamental. E nós sabemos o quão importante esses programas, essas ações, essas atividades, justamente para evitar que muitas vezes algumas pessoas, ao longo dessa trajetória, eles errem o caminho, peguem um atalho nem sempre positivo. Mas a mão gaúcha está aí estendida sempre para poder acolhê-los, abraçá-los e aconchegá-los.
o nosso Pala. Né? É verdade. Bom, meu pai tinha um amor pelas 3 filhas enorme, assim. Era um homem super gentil, mas ele tinha um relho pendurado na cozinha que ele nunca usou, mas a gente sabia que ele estava lá. A minha mãe também tinha um que era do meu avô, que era todo em prata, e também ela não usava, mas ficava lá, que a gente já sabia que estava ali, né? Se precisasse, Já estaria ali. a minha avó foi uma criança terrível. E ela tem histórias assim, eu poderia contar durante um programa inteiro só as artes que ela fazia. Ela dizia que ela era muito arteira. Mas uma eu vou contar aqui. Ela conseguiu derrubar a família dela inteira nas escadas do Hotel Rio Branco, onde o pai dela era o delegado de polícia de Santa Maria, e ela invadiu um apartamento de um senhor que estava de ceroulas. E este saiu armado para fora, dizendo: eu te mato, guria. E se dá de cara com o delegado da cidade. E essa guria voou em cima da família, derrubando todo mundo e rasgando o vestido da tia. Essa é uma das histórias. Pessoal, nós recebemos aqui uma mensagem da Alcione, do bairro Fátima, parabenizando pelo programa, pelo tema, não é? Obrigado. Obrigada. E um abraço então para a Alcione, né? E dizer que nós nos esforçamos justamente por isso, para que os programas façam sentido para a vida do ouvinte e para nós mesmos também, né? Criar sentido usando para o bem os meios de comunicação é o tema, né, da própria rádio, de todos nós aqui que nos preocupamos durante a semana, do que trazer de importante para os ouvintes, para os internautas, não é? Então, Alcione, um abraço para você e uma boa semana. Abraço aí, Alcione. Bom, 20 e 29, quero agradecer minha querida amiga Luciana, ao Rodrigo, ao Carlos Flávio, e lembrando, né, que agora nós vamos encerrar essa live, porque nós temos a Revolução do Aço, junto com o pessoal da Serluz, agora a partir das 20h30. Então, depois do intervalo, a gente volta com a Serluz. Tá na Imembuí? Então aumenta o volume.